Kelly Cadanos, num país como o nosso, o que dá para fazer com 5,7 bilhões de reais? Dá pra pagar uma eleição, eu acho. O que você acha, Galindo? Uma ou duas, ou talvez seis? Como dizia um ex-colega meu, dá para pagar aquelas contas mais urgentes, né? Em todo caso, é sobre isso que a gente vai falar, sobre o fundo eleitoral. Kelly Cadanos, voltamos depois da vinheta. Olá, eu sou Rogério Galindo, aqui de Curitiba, falando pelo Plural. Olá, eu sou a Kelly Cadanos, falando aqui de Brasília pelo Regra dos Terços. E está começando mais um Anexo 5, é o seu programa semanal, para você dar aquela descansada enquanto escuta sobre política. É isso mesmo, Galindo? Acho que está meio ruim assim essa abertura. O que você acha? O importante, Kelly, é pedir nesse momento que as pessoas não só assistam, mas assinem, aperte a sinetinha, toque a campainha. Como é que fala isso? Você que sabe dessas coisas aí. Eu acho que os jovens falam mais ou menos assim: é para se inscrever no canal e ativar as notificações, apertar o sininho para você receber avisos sempre que a gente tiver novidades, tanto no canal do Regra quanto no canal do Plural. Eu acho que eu já sou meio cringe para isso, mas acho que é por aí, Galindo. Você só queria usar essa expressão, né? Mas toda quarta-feira estamos aqui, então, a Kelly e eu falando de política nessa semana. O tema é grana e especificamente o dinheiro da eleição de 2022. Os deputados federais, os gloriosos senadores, aprovaram um valor quase 3 vezes igual o da eleição passada para que eles possam fazer campanha no ano que vem. Lógico que deu toda uma comoção e o presidente Bolsonaro agora ficou com essa decisão de se veta ou não veta. Kelly Cadanos, o que você acha que vai dar se fosse para apostar no jogo do bicho? O que você jogava aí? Vixe Maria, viu? Difícil de prever, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que vai votar, ou melhor, ele disse que a tendência é que ele vete o fundão, né, de 6 bilhões de reais praticamente para as eleições de 2022. Mas ele também tinha dito em 2020 que ia vetar o fundo de 2 bilhões e não vetou. Então é difícil de a gente prever exatamente o que vai acontecer, né? Mas o presidente está com essa batata quente na mão, vamos dizer, né? Porque o fundão eleitoral foi articulado pela base do governo na Câmara dos Deputados, né? O líder do governo, Ricardo Barros, na Câmara dos Deputados, o líder do governo também no Congresso, Eduardo Braga, todos eles estiveram ali envolvidos nessa articulação de aumentar o valor do fundão, né? O fundo para as eleições, né? O fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais. E agora o presidente vai ter que decidir se sanciona ou se veta esse fundo. Se vetar, vai comprar uma briga com o Congresso, né? Com uma parte importante dele, né? O chamado Centrão, né? Que a gente conhece bem, inclusive o modus operandi, né? Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar essa história toda, né, Kelly? O fundo eleitoral existe porque recentemente o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso mudaram as leis e chegaram à conclusão de que o Brasil não deveria mais ter o financiamento privado de campanha, né? Então, as empresas que normalmente financiavam as campanhas eleitorais no Brasil passaram a ser proibidas de doar, e daí os políticos tinham que ter um outro jeito de financiar as campanhas. E esse dinheiro passou a sair dos cofres públicos para que cada um pudesse ter uma partezinha, que não é tão pequena, e fazer lá a sua campanha em vídeo, fazer os santinhos, para que o país tenha eleições livres e o eleitor tenha condição de conhecer os candidatos. Até aí tudo bem, faz sentido, né? Se a gente tem eleição e precisa ter eleições livres, as pessoas precisam saber quem são os candidatos, precisam conhecer as propostas. Em vários países do mundo tem sistemas em que isso é pago pelo erário, né? A dúvida que fica é o valor que deve ser gasto nisso, né? Será que a gente está em condições, no meio de uma pandemia, em que as pessoas estão, muitas, passando fome, em que a gente precisa botar leito de UTI, de tudo mais, para funcionar, para as pessoas serem atendidas? Será que era o caso de gastar 5,7 bilhões de reais?
Acho que não era o caso, né? Acho que foi um pouquinho exagerado desta vez, né? Claro, a gente não pode ignorar que eleição é um troço que custa caro mesmo. Fazer campanha não é barato mesmo. Tanto que a ideia de se abolir o financiamento privado, né? O financiamento por empresas, pessoas jurídicas, às campanhas, a ideia era baratear o custo das eleições, porque realmente o custo estava sendo muito exorbitante, né? Se o Caixa 1 já era exorbitante, imagine o Caixa 2, né? Que foi um dos grandes problemas aí que levou a gente a optar, né? A gente como país a optar por não permitir o financiamento privado das campanhas eleitorais. Agora, alguém tem que pagar essa conta, né? Se as empresas estão proibidas de doar, então tem que ter um financiamento público. Agora, realmente, o valor sempre foi uma discussão, né? Tanto que em 2018, quando o fundão nasceu, digamos assim, né, nas eleições de 2000, a decisão do STF de proibir as empresas de doarem é de 2016, se eu não me engano, salvo engano, e aí em 2018 criou-se esse fundo, né, Fundo para Financiamento da Democracia, o nome bonito do fundão eleitoral. E aí, esse fundão ele era de 1,7 bilhão de reais. E em 2018, isso já foi um escândalo. 1 bilhão, né, e 700 milhões de reais já foi um escândalo. Tava todo mundo, meu Deus, é muito dinheiro para campanha. E agora a gente está discutindo no meio de uma pandemia, como você disse, né? Tem hospital lotado, falta leitos de UTI. A gente passou por um momento não muito distante em que faltou oxigênio nos hospitais e a gente está discutindo 6 bilhões de reais para a campanha em 2022. Parece um pouco exagerado, né? Até porque a gente tem toda a discussão aí, né, de precisar dar ainda um recurso emergencial para as pessoas que estão nessa situação, precisaria botar dinheiro para as empresas, né, para não demitirem nesse momento e poderem se recuperar dessa pandemia. Não parece que o financiamento de campanha precisasse de tanto dinheiro e podia sobrar um dinheirinho aí para fazer outras coisas. Agora, já que aconteceu tudo isso, um dos pontos agora é achar culpados, né? Como sempre acontece, né? Na família Bolsonaro, por exemplo, eles decidiram que o culpado é o mordomo, né? Pois é, exatamente. E aconteceu uma coisa muito engraçada também, né, nas redes sociais, durante toda essa discussão do fundão, que foi vários deputados bolsonaristas criticando o fundão, apesar de terem votado a favor, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo, Carla Zambelli, o próprio Eduardo Bolsonaro criticando, né, o fundão de 6 bilhões, mas quando você vai olhar no sistema, eles votaram a favor. Então, já chegou aí a primeira contradição. Mas sim, estão procurando já culpados. O vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do PL, acabou sendo o bode expiatório da vez, porque ele presidiu a sessão em que foi votado, né, esse fundão de 6 bilhões de reais, que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Né? Então, já está na LDO, que o Congresso aprovou antes do recesso. Então, tinha um destaque do Partido Novo para que esse fundão fosse votado separado, mas isso acabou não acontecendo por uma questão regimental. Mas aí a culpa recaiu sobre o Marcelo Ramos, que já foi à Folha de São Paulo nessa semana dizer que não, a culpa não é dele, ele só presidiu a sessão, ele só estava lá, digamos assim. Quem articulou foi a base do governo, com os partidos de base do governo, né? Ricardo Barros, Eduardo Braga e os partidos mais próximos ao governo federal. Então, a briga para quem vai assumir esse filho ainda parece que vai ser longa, né? E ainda mais agora, em meio a essa discussão, em que o presidente vai ter que tomar essa decisão. Se ele assume o filho, né, e sanciona a LDO como está, ou se ele veta esse trecho da LDO e devolve essa bola para o Congresso, porque se o presidente vetar, o Congresso ainda pode derrubar o veto, mas aí a votação é nominal, né? Então aí sim a gente vai ver quem vai estar disposto a deixar as digitais nesse fundão de 5,7 bilhões de reais. Vamos ver se o presidente dá uma fraquejada, como ele já falou sobre outro assunto aí, né? Agora, Kelly, a gente falando aqui do fundo eleitoral, uma das principais questões que levaram o TSE a vetar, né, a acabar com o dinheiro de financiamento privado de empresas, né, de pessoas jurídicas para as campanhas, é porque isso podia levar à corrupção, né? A empresa doa o dinheiro para um candidato
que se elege e lá na frente pode direcionar licitações, pode fazer com que esse dinheiro volte para a empresa, né? Então era um jeito de amarrar o candidato para ele depois ficar com uma dívida com os seus financiadores. Agora, o fundo eleitoral, o Fundo para a Democracia, ele também tem uma questão importante aí de corrupção, né? Porque a gente sabe de 1000 esquemas que são possíveis para um candidato se lançar só para ter o fundo, para lançar uma chapa de candidato que na verdade não existe, candidato laranja. A gente também sabe que esse dinheiro muitas vezes não é usado para a finalidade que é o financiamento da democracia, né? Exato. O grande problema não é de onde vem o dinheiro, se o dinheiro vem das empresas ou se vem de um fundo público, né? O grande problema é a falta de fiscalização desses recursos, porque a gente tem uma justiça eleitoral que não dá conta de fiscalizar todas as prestações de contas de todos os candidatos em um tempo hábil, né? A gente tem prestação de contas que levam aí muito tempo, meses após a eleição ter sido consolidada, meses após a posse, inclusive, para terminarem de ser analisadas. Então, isso é um grande problema. O problema não está necessariamente de onde o dinheiro vem, e sim como que esse dinheiro é fiscalizado, né? Esse acho que é o ponto da questão, né? Muito bem. Falando de eleição também, Kelly, nesses últimos dias a gente teve uma outra questão importante na eleição de 2022, que é o tal do voto impresso auditável, que o governo tanto quer e que, ao ser analisado na comissão especial criada para isso, praticamente morreu, né? Até o presidente Bolsonaro já admitiu que agora é muito difícil passar. Eu queria que você narrasse com esse seu espírito jornalístico como foi essa bizarra sessão presidida pelo deputado paranaense Paulo Eduardo Martins. Foi uma bagunça, uma zona total do começo ao fim. Basicamente é isso. Como toda sessão da Câmara, boa sessão da Câmara é aquela sessão que você fica todo mundo se perguntando que diabos está acontecendo, né? Mas foi mais ou menos esse espírito da sessão da comissão especial. O que aconteceu? Os bolsonaristas, né, que apoiam o voto impresso, eles viram que eles iam perder na comissão, né? Na comissão especial, o projeto não ia passar na comissão. E aí, o que eles fizeram? Eles tentaram, de toda forma, retirar de pauta, né? O projeto, né, a PEC do voto impresso. Então, tentaram retirar de pauta, tentaram tumultuar a sessão, o relator resolveu tomar a palavra, o proponente resolveu tomar a palavra, aquela bagunça, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, todo mundo brigando por causa do regimento, aquela coisa que a gente está bem acostumado já em qualquer audiência da Câmara. E aí, o que aconteceu? A sessão caiu, porque a sessão era parte remota, então a sessão foi interrompida porque o sistema teve uma falha, inclusive o presidente da sessão acabou dizendo que estavam tentando invadir a sessão, né? Então a sessão foi derrubada para que não se pudesse votar efetivamente a PEC do voto impresso, né? Então, quando a base do governo percebeu que ia perder, arrumou um jeito de derrubar a sessão. A oposição ficou meio perdida, sem saber direito o que fazer, tentou convocar uma sessão no mesmo dia, mas não era regimentalmente possível. Muitas coisas não eram regimentalmente possíveis nessa sessão, inclusive se a gente for avaliar. Mas, enfim, o fim da história é essa. A PEC não foi votada porque a base do governo ficou com medo de que ela fosse enterrada, que é o que provavelmente ia acontecer. Já tinha mais que o dobro de votos para que a PEC fosse rejeitada na comissão especial. Então, para conseguir levar esse assunto mais para frente, né, para conseguir ainda mais para frente voltar com essa PEC, a base do governo resolveu dar uma manobrada aí para tentar tirar de pauta, não conseguindo, derrubaram a sessão. Basicamente foi isso que aconteceu. E aí, por enquanto, nada de voto impresso. Então ficou para dia 5 de agosto. Como a gente sabe, uma lei eleitoral para valer na eleição seguinte tem que ser aprovada pelo menos com 1 ano de antecedência. Está muito em cima e, além de tudo, o presidente não tem apoio do Congresso para aprovar isso, então provavelmente não vai ter voto impresso. O que significa para a democracia brasileira absolutamente nada, porque todo mundo sabe que a eleição pela urna eletrônica funciona direito e só quem quer bagunçar o coreto é que fica botando minhoca na cabeça das pessoas para dizer que precisa ter voto impresso auditável. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista de segurança da eleição e a gente sabe que, na verdade, se trata de uma manobra do governo que está
prestes a perder a eleição do ano que vem e quer botar a culpa em alguém de novo, achar algum bode expiatório. Kelly. Até porque o voto já é auditável, né? Essa história de que o voto não é auditável é um mito. Ele é auditável, sim. Então, as urnas são, sim, auditáveis. E elas são auditadas, inclusive, a gente tem representantes de todos os partidos políticos que podem acompanhar a apuração dos resultados. Então, isso realmente é uma balela. Não faz sentido nenhum esse argumento. Então, agora a gente tem que decidir se o presidente Bolsonaro vai levar a sério essa nova bravata dele de que se não tiver voto auditável, se não tiver voto impresso, de que ele não vai concorrer. Eu acho que não vai ter muita gente triste se ele não concorrer não, viu? Pois é, veja só, mas a gente também não pode se apegar muito nas promessas que o Bolsonaro faz, né? A gente já viveu o suficiente para entender que nem sempre ele cumpre aquilo que promete, né? A começar pela própria reeleição dele, porque ele já tinha prometido que não ia concorrer a uma eventual reeleição, né? E agora tá aí todo empenhado em macular o nosso sistema eleitoral para tentar se reeleger. Então a gente tem que ficar aguardando mesmo para ver se ele vai cumprir pelo menos essa, né? Vamos lá, a gente vai seguir acompanhando aqui. Você que apertou o sininho, a sineta, a campainha e está aqui inscrito, vai receber um voto impresso aí na próxima semana para saber que eu e a Kelly estaremos aqui no Anexo 5 falando sobre política nacional. Aqui eu de Curitiba falando pelo plural e a Kelly falando de onde, Kelly? Eu falando de Brasília pelo Regra dos Terços. Muito bem, se você não conhece o Regra dos Terços, fica a dica, grande site, grandes jornalistas, e aqui o plural eu não posso falar o mesmo porque pega mal a gente fazer elogio, mas por favor também. São grandes jornalistas também, inclusive. Grande site, grandes jornalistas. Tá bom, eu paguei R$2 para ela falar isso. Gente, obrigado pela audiência e a gente volta na próxima semana com mais bizarrices da política nacional. Até lá! Thank you.